2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Todos acharam? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Santo Espírito. Vou repetir. Antes de mais nada, ou seja, antes de qualquer outra coisa, saiba que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós estamos falando que a Escritura, ela não foi de interpretação particular, motivada por homens, mas foi guiada e direcionada por Deus. Então, vale a pena a gente consultar o manual que foi escrito pelo Criador das nossas vidas. Quando nós dedicamos 2 ou 3 cultos para falar sobre a palavra, nós não queremos apenas trazer o conteúdo sacro desse livro que é conhecido por todo mundo, estudado por alguns, crido por muitos. Você já parou para analisar que tem muita gente que crê na Bíblia, mas nem todo mundo que crê estuda? E a intenção desses cultos não é só trazer para mim, para você, esse avivamento, trazendo a Bíblia para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, porque na realidade muita gente já crê que ela é santa, já crê que ela é sagrada. Mas a intenção desses cultos é fazer com que essa consciência que eu e você temos, que ela é santa, que ela é sagrada, que ela é separada, que ela tem poder para influenciar a nossa vida e depois de influenciar a nossa vida, influenciar a vida daqueles que nos ouvem, e não só influenciar a vida daqueles que nos ouvem, mas influenciar a vida daqueles que virão. Porque quando Valentina, Lorenzo e Aurora vieram a esse mundo, eles já foram completamente impactados pelo bem daquele livro que eu já li. Então, aquilo que eu me exponho à luz da palavra e aquilo que você se expõe à luz da palavra, não só abençoa você hoje e não só abençoa as pessoas que te conhecem hoje, mas abençoarão aqueles que virão, que sejam seus filhos, que sejam amigos, que sejam colegas que você vai encontrar no trânsito ou que você vai passar o resto da vida do lado dele, vizinhos que podem ser atemporais ou vizinhos temporários. Mas uma coisa é certa, a capacidade que a Bíblia tem de influenciar não só a minha vida, mas aquela vida das pessoas que cruzarão, é plena. A Bíblia tem poder para influenciar a minha e a sua vida e a vida das pessoas que nós conheceremos e das pessoas nas quais nós conhecemos. E crer na Bíblia é maravilhoso. Acreditar que a Bíblia foi inspirada é incrível, mas nós precisamos de repente dar um passo a mais. Levando em consideração o testemunho de outras religiões, se pararmos para analisar, os judeus, eles param para orar 3 vezes por dia. Vamos levar em consideração o capítulo 6 do livro de Daniel. Quando Daniel foi preso, ele foi preso porque estava orando. Amém? Se ele não estivesse orando, ele não teria sido preso. Ele não precisava ter negado a Deus. Ele só não precisava ter orado. E ele ficou sabendo que se ele orasse, ele seria preso. E preso não, vou reformular. Ele seria lançado na cova dos leões. Sentença de morte. E uma morte cruel. Uma morte com requintes de crueldade. E o que foi que ele fez? Ele escutou a notícia, se você orar, você vai ser lançado na cova dos leões. E o que foi que ele fez? Foi orar. Então, qual é a estratégia do diabo desde sempre? A estratégia do diabo é a seguinte: quando
ele entende que existe alguma atitude em nós que vai nos abençoar, o que é que ele faz? Ele tenta fazer com que eu e você peque. E a tradução literal da palavra pecado é perder o foco. Perder o objetivo. Se desviar para a direita ou para a esquerda. Então, como ele sabe que se Daniel orasse, ele seria cada vez mais próximo de Deus, porque o relacionamento estava sendo instituído à base de procura e de ser encontrado, ele tentou impedir com que Daniel não orasse. E aí, Daniel falou, eu vou orar mais. Para analisar, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que quando passam por resistências, dificuldades, elas oram mais. E existem aquelas pessoas que quando passam por resistência e dificuldade, elas deixam de orar. E, infelizmente, existe uma grande maioria de pessoas que quando passam por resistências ou não, que quando passam por momentos de bênção ou não, independente do que elas estão passando, elas não buscam a palavra. Eu não sei se você conhece, eu não sei se você é assim, mas eu já fui aquele tipo de pessoa que vinha para a igreja e colocava essa fitinha aqui, aonde o pastor mandava eu abrir. Vocês estão vendo essa fita? Pronto. E no próximo culto de domingo, quando eu abri a Bíblia, a fitinha ainda estava lá. E eu não sei se acontece isso com você, ou com alguém que você conhece, mas quando acontecia isso comigo, eu sentia vergonha. Porque, na realidade, o diabo estava vencendo. Ele estava me tirando de um relacionamento sem oferecer cova. A cova para Daniel era porque Daniel era muito fiel. Para mim e para você hoje, a cova para não ler isso aqui é uma rede social. É um cansaço. Seja qualquer outra coisa. Minha gente, o diabo não faz nem esforço para nos tirar da realidade de um livro sagrado. Então, eu não quero usar desse tempo para fazer com que a Bíblia seja entronizada, porque todo mundo acredita que ela é sagrada. Até os nossos primos, os irmãos da descendência de Ismael. Irmãos são da descendência de Isaac. Os nossos primos são da descendência de Ismael. Até eles acreditam que isso aqui é santo. Acreditam que Jesus Cristo é um profeta. Mas, para analisar. E nós? Se você gosta da sua mãe, você busca ter relacionamento com ela. E você se torna até um filho ingrato se você passar uma semana sem mandar uma mensagem para ela. Gente, olha, a gente como igreja, nós temos uma obrigação não, porque eu vou colocar uma definição aqui. Se nós precisamos estabelecer, abre aspas, José Bruno, Zé Bruno, disse isso, abre aspas. Se nós precisamos estabelecer uma obrigação para que um filho se relacione com um pai, era melhor que o relacionamento não existisse. Fecha aspas. Se eu e você precisamos ser obrigados a ler a Bíblia, esse relacionamento não existe. Nós estamos perdendo tempo. Porque nós nem vamos ter uma coisa e nem outra. Ou a gente chega como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que eles estivessem em uma aliança inferior. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com a perspectiva que o som está baixo. É porque eu sou mudiça, né? Eu falo alto, é quando eu estou falando baixinho, eu acho que vocês não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem? Sadraque, Mesaque e Abednego foram cortejados, convidados para ir para a fornalha. E eles disseram, Deus pode me livrar, mas ainda que Ele não me livre,
eu não vou adorar outro Deus. Então, o que acontece? A Bíblia, ela é, antes de mais nada, antes de você saber qualquer outra coisa, saiba que nenhuma das profecias que está escrita é de interpretação particular. Nenhuma. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que está aqui é Deus falando para mim e para você. E às vezes a gente está procurando o que Deus tem para falar. A gente está procurando profecia. A gente está procurando... Não, eu vou sair de casa hoje e se eu ver um Gol Prata 2016 a 2025 é para mim mudar para a praia. A gente está procurando relacionamento externo. A gente está procurando coisas que as pessoas da antiga aliança não estavam procurando. Muitas das vezes nós temos que entender que o que eu e você precisamos é só descobrir que a profecia que já está escrita, guiada por Deus, influenciada pelo Espírito Santo, já está disponível para mim e para você, basta só você abrir. Uma vez eu tive uma conversa com Maraline, nunca chamei ela de Maraline, sobre uma conversa bem curta, que ela rapidamente entendeu, sobre um texto que nós tínhamos postado no grupo, no Instagram da nossa igreja, sobre o silêncio de Deus. E aí, como eu não tenho a totalidade do conhecimento, eu vi aquele texto e achei um pouco desafiador. Eu li, reli, li novamente, e eu falei, será se eu estou certo ou eu estou errado? Para não ficar só no meu pensamento, eu tive a impressão que eu estava com óculos aqui. Eu falei com o meu pastor. Eu falei, pastor Chilton, lê esse texto aí. O que é que o senhor acha? Eu não estou conseguindo definir isso aqui. Ele falou, cara, esse texto é maravilhoso. O único ponto que eu mudaria é que Deus não fica em silêncio. Lembra? Deus não fica em silêncio. Deus não fica em silêncio. É sua Bíblia que está fechada. Se a sua Bíblia estiver aberta, se você guardá-la no seu coração, nem contra ele você peca. Nós precisamos tirar a Bíblia daquele lugar lateral e colocarmos ela aqui dentro. E os nossos passos serem completamente untados. Quem já fez bolo aqui? Patrícia, levanta a mão. Já fizesse bolo, Cleitinho? Mas tu já comesse o bolo? E quando tu comesse o bolo, tu gostasse? Sabe por que o bolo não ficou preso na forma e ele foi para o teu prato? Porque a sua mãe ou outra pessoa que fez o bolo para você, ela untou a forma. E entre a forma e a massa do bolo, tinha um untamento para que ela não colasse na forma. E para que o bolo chegasse à sua vida e te abençoasse, ele tinha que ser coberto por essa manteiga que é colocada com farinha de trigo, não é isso? Pronto. Então, nós precisamos ter pensamentos, atitudes, ações e reações, vontades e orações, confissões de fé e declarações à luz da palavra, untando ela pela vontade de Deus, que não está obscura, está escrita, inspirada e direcionada pelo Espírito Santo. Não busque o que já está dentro. Como é que eu posso procurar esse relógio? Você já esteve nessa situação de buscar seu celular com a lanterna dele? Meu Deus do céu. Eu profetizo um descanso para tu, em nome de Jesus. Porque quando eu o fiz, eu estava precisando de uma profecia dessa. Eu já olhei
Eu já fiz isso assim, ó. Eu já fiz isso. Eu não assisti, não foi meme, não. Falei, rapaz, cadê meu celular? Jesus. Eu já fiz isso, minha gente. Aleluia. Eu já fiz isso. E muitas vezes a gente está fazendo isso com a vontade de Deus para a nossa vida. A gente está com a vontade de Deus aqui, ó. Eu posso falar uma linguagem bem popular das ruas? A gente está com a vontade de Deus no nosso peito, assim, no nosso colo, em um aplicativo do celular. E a gente está procurando, o que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer para mim? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E se eu fosse Deus, eu falava, ô bexiguento, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Vai ler a Bíblia. E tu vai perceber que se eu for teu pastor, nada falta. E tu vai perceber que pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Eu tive uma revelação desse versículo esses dias. Pode ser que nós estejamos falando de guerra. Eu sempre lembro do teu marido por isso. Ele nunca vai para a guerra, em nome de Jesus. Mas para analisar, levando em consideração o contexto da igreja contemporânea. Eu não me refiro à nossa igreja. Nós estamos aqui, ó. 40% da nossa igreja está aqui no culto de ensino. Eu acho que está dando refeito as orações, ou os réus de domingo. Né? Para analisar. Mas levando em consideração a igreja contemporânea lá para fora, lá em Caruaru. 1000 que está caindo, é que está caindo da fé. Pode ser que na fé, 1000 possa cair do nosso lado. E 10.000 à nossa direita. E nós não teremos a nossa fé atingida. Levando em consideração, não é que eu estou atualizando o texto, é que eu estou trazendo o texto para dentro do contexto do qual nós estamos vivendo. Ei, não são mais guerreiros que estão matando os nossos corpos, não. Agora são influências que estão atacando a nossa fé. Agora são mensagens que estão tentando roubar a nossa esperança. Agora são circunstâncias nas quais estão ditando o nosso caráter. E nós não podemos ser atingidos. Nós não podemos ser atingidos. Nós temos que ter a palavra como nosso escudo. Quando vier, a gente está com a palavra. E é quando Daniel falou, ei, não se preocupe não. Porque eu não pequei nem contra você e nem contra os céus. Eu estou aqui, rola essa pedra, porque eu vou sair daqui. Quem me lançou aqui não conhecia o que eu conheço. Eu sei que aquele que eu me ajoelhei diante dele não me deixará só. Ele não nos deixa só. Oh, nós não estamos só. Nossa Bíblia é que está fechada. Oh, aleluia! Vamos abrir a Bíblia, meu povo. Vamos conhecer a nossa realidade espiritual. Vamos saber o que Ele tem para mim e para você. Não vamos nos dobrar ao diagnóstico médico. Não vamos nos dobrar ao recurso financeiro. Não vamos nos dobrar a uma pressão emocional. Vamos saber que nele temos cura, temos prosperidade, temos segurança. Porque está aqui, vai acontecer. Aleluia! Vai acontecer! Vai acontecer! Então, conhecer as Escrituras não é sobre decorar versículo, como eu falei semana passada. É sobre aprender a sua realidade espiritual. Meu irmão, você é infinitamente maior por dentro do que por fora. E o combustível disso é a palavra. O combustível não é outra coisa. O combustível é a palavra. É a palavra. Conhecer e saber. Epa, já tem uma profecia para mim nisso aqui. Eu não preciso ser motivado por ninguém, não. Eu já sei que isso aqui é meu. Então agora é só crer. Não andar ansioso por coisa alguma.
Antes tornar conhecidas as minhas necessidades com oração, súplica e ações de graça. E o meu Deus guardará a minha alma e o meu coração. Então isso aí, meu irmão, está estabelecido. É a profecia que você precisava ouvir nessa noite. Nós seremos. Nós. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Nós. Eu vou repetir para lhe dar outra chance. Nós seremos responsáveis por um avivamento na nossa geração. Não de fogo estranho, mas do conhecimento da palavra de Deus. Esse é um avivamento que permanece. Esse é um avivamento que alcança. Que quando você estiver lá no Rio Grande do Norte, ou você estiver lá na Austrália, onde ele estiver, ele fala, o Deus do meu pai está aqui. Esse é o avivamento que nós precisamos. Eu creio em todos os avivamentos que estão na palavra. Eu creio em todos. Eu creio em batismo no Espírito Santo. Eu creio que homens ressuscitam mortos. Eu creio que Deus cura. Eu creio em tudo que está na Bíblia. Mas eu não creio em nada disso que não esteja fundamentado na palavra. Para que Deus cure, vai ter que estar dentro do contexto de Isaías 53. Nós não precisamos pagar para ser curado, por exemplo. Já foi pago. Então nós precisamos conhecer, sabe o quê? Quero que você bata no seu peito aí. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Diga, eu conheço os meus direitos. Você já viu uma mulher... Eu tenho uma mente muito criativa, amém? Você já viu uma mulher sem o atacante aqui, sem os dois dentes na frente, cabelo meio assanhado, uma saiazinha de xadrez, camisazinha listrada, né? O cabelozinho amarrado com uma meia de perna. Já viu já? Sandáliazinha havaiana, na porta de uma loja, você já viu isso? Eu já vi já. Eu conheço meus direitos. E para quem não conhece os seus direitos, o que é que tem no balcão do caixa das lojas? O Código do Consumidor. Então até as leis naturais do nosso país deixam acessível a realidade das pessoas no tocante aos seus direitos. Então por que eu e você não vamos guardar dentro do nosso coração os nossos direitos, levando em consideração que não só são direitos naturais, nos quais o céu pode ser a nossa realidade enquanto estamos aqui. Foi assim que Jesus Cristo orou. Mas também que irá influenciar a nossa vida espiritualmente. Então, você tem que conhecer os seus direitos. Você tem que bater no peito e vai falar, Satanás, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não vou perder uma noite de sono pensando numa dívida, não. Porque o meu Deus, olha só, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Satanás, eu vou dormir, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu conheço, Satanás, os meus direitos. É conhecer as Escrituras e se posicionar nela. É conhecer que está... E sabe o que é que você faz? Quando isso acontece, olhe para Deus não tem parede. Amém? Pronto. Ninguém coloca Deus na parede, não. Deus é soberano. Mas quando você fala as Escrituras, a responsabilidade agora é com Ele. A responsabilidade é com Ele. Eric, tu chega para mim, aí fala, ó Deus falando, viu? Aleluia. Pastor, domingo vai lá comer uma pizza que eu vou pagar. Calma. Né? Ei, lá na Belviale, é onde eu gosto. Olha, Deus dá a revelação completa, viu? Para ninguém se confundir. Lá na Belviale, aquela que é da frente do Hotel Rafainha ali. Aleluia. Diz que tem uma pizzaria muito boa lá. Diz, eu nunca fui. Eu já fui, mas você esqueceu. Vá lá que eu vou pagar. Se eu chegar lá e comer a pizza e na hora eu me levantar e for embora, eu estou errado. Por quê? Porque Eric disse que ia pagar.
Então, Deus disse que ia proteger você. Aleluia. Deus disse que ia curar você. Deus disse que ia te prosperar. Deus disse que daria a você uma paz tão grande que estaria acima do entendimento. Deus disse que você poderia até passar por aflições, mas que você tivesse alegria, porque Ele venceu elas. Então, o que eu e você precisamos fazer é só desfrutar, porque a conta já está paga. É desfrutar, Cleitinho. É ter a consciência que quem te convidou não mente. Pode ser que no dia Eric não possa ir. Pode ser que Eric não possa ir. Mas Deus, todavia, estará lá. Ele não vai farrapar. Você entende essa expressão? Quando farrapar é tipo, dizer e não fazer. No dia, você pode ligar para ele, que ele atende. Hã? No dia, eu posso falhar. Ele não. Agora o que é que acontece? O que acontece muito? Meu Deus, a hora já foi embora. O que acontece muito? Pastor, domingo de noite, olha, por tudo que é mais sagrado, quem já ouviu isso? Por tudo que é mais sagrado, vá lá no Belviale que eu vou abençoar o senhor, você vai comer uma pizza bem boa lá e vai ser uma bênção. Aí quando chega no domingo à noite, eu não vou. A pizza está paga, o convite está feito, mas eu não fui jantar. E é isso que acontece. Deus já pagou a conta. Ele já nos convidou, mas nós não estamos sentando na mesa. Nós não estamos sentando, minha gente. Olha, acredite, existe uma mesa para mim e para você preparada na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo para que o nosso cálice transborde. Certamente que a sua fidelidade, olha só, certamente que a sua fidelidade nos seguirão por muitos dias e nós habitaremos na casa dele enquanto nós vivemos. Ou seja, existe a mesa para quem senta. O convite está feito. E qual é o convite dessa noite? Crer que a Bíblia tem capacidade de influenciar a sua vida de tal forma que, se você é bom no que você faz, valeria a pena considerar a opinião dele, mesmo que você faça isso há muitos anos. Faça uma coisa debaixo de uma direção que você ganha tempo e poupa esforço. Deus chegou para um homem e falou: vá lá, eu quero que você enfrente 135 mil homens. Aí ele olhou assim e falou: amém, o senhor está mandando, eu vou lá. Junta os homens tudinho aí. Juntou todo mundo, 33 mil. Aí ele falou: acho que vai dar bom. Cada um precisa matar 4, mas tá certo. Ah, vai que dá certo, vai que dá certo. Aí Deus falou: ih, tem gente demais. Faz o seguinte, diga aos covardes que votem. Foi embora 30 mil. Ficou só 3 mil. Diga aí, tinha muito covarde, não tinha não? E aí Deus falou: tem gente demais. E o homem já estava tremendo: não, acaba com esse negócio. Não diga que tem gente demais não, 33 já não dava, em 3 mil. Olha, leva todo mundo para beber água. Quem beber água igual o cachorro, você bota de um lado. Quem beber água, puxando a água para a mão, você bota do outro lado. E o homem viu que todo mundo estava bebendo água como um cachorro, e ele falava: acho que é esses que vão, olha, está todo mundo bebendo água como um cachorro, Deus sabe o que fala. E aí sobrou só 300, 2.700 bebeu água feito um cachorro. Aí Deus falou: pronto, todo mundo que bebeu água feito um cachorro, manda voltar para casa. Jesus. Olha só, Deus sabe que quem sabe quem Ele é, vence qualquer guerra. Amém. Deus não precisava de 33 mil ignorantes. Porque quem é ignorante do poder de Deus é covarde. Agora, quem é conhecedor do poder de Deus, quem sabe o que Deus pode fazer. E aí,
com 300 que sabia o que Deus poderia fazer, ele ganhou. O que eu e você precisamos é apenas conhecer. Eu quero que você chegue em casa e você pegue um versículo. E aí você lê esse versículo. Esse é um conselho, amém? E você lê um versículo. E você fala, Senhor, que bênção esse versículo. Eu quero que o Senhor me revele um rema desse versículo. A revelação desse versículo. Fala comigo, Senhor. Amanhã, eu quero dormir, eu quero sonhar com esse versículo. Eu quero acordar amanhã de manhã e ler esse versículo de novo. E quando eu tiver a revelação desse versículo, eu quero que o Senhor me dê outro versículo. E quando você começa a ocupar a sua mente com a palavra de Deus, você vai perceber que a sua vida vai estar sendo influenciada pela palavra de Deus. Amém. Por mais que você não chame palavrão, se você começa a andar com uma pessoa, ou você começa a assistir filmes de pessoas que chamam palavrão, pode ser que você chame um palavrão sem querer. É ou não é? É. Então vamos começar a ler a Bíblia de tal forma que a gente vai começar agora a chamar as bênçãos de Deus. Amém. A gente vai começar a falar dos livramentos que Deus faz. A gente vai começar a declarar a palavra sobre a nossa vida. Alguém vai chegar para mim e falar, ih, tu viste o que fulano fez? Eu falei, sei não, só sei o que Jesus fez por ela. E agora ninguém procura você mais para falar de fofoca. Sabe por quê? Porque você não chama palavrão. Você chama a palavra. E aí ninguém vai chegar mais para você para falar, ó, tu viste quantas pessoas assaltaram em Foz do Iguaçu? Eu não sei não, só sei que por onde eu vou e quando eu voto em paz. Tu viste? Eu ouvi esses dias de uma pessoa que é um empreendedor, ou foi oferecido para ele um apartamento, e ele falou, eu não tenho perspectiva a curto prazo de investir no Brasil não. Eu sei lá o que vai acontecer no Brasil. Eu falei, eu não sei não o que vai acontecer no Brasil não, mas minha casa está segura, meu patrão. Minha casa? A minha casa está alicerçada aqui, ó. Ela não está alicerçada em dinheiro, ela não está alicerçada sobre a rocha natural, não é os alicerces de brita e cimento Votorantim que faz com que a minha casa não caia em ruína, não. A minha casa está aqui, a sua casa está aqui e ela não vai cair, meu irmão. Deixe o governo fazer o que ele quiser. Deixe não, somos protestantes, amém? Se posicione, amém? Se posicione. No raio de influência que você tem, defenda o que você acredita. Glória a Deus? Amém. Nós não estamos falando de política. Aqui é um lugar sagrado para isso. Nós não precisamos falar de política. Nós só precisamos falar da palavra. Amém? Então aqui nós não falamos de política. Aqui nós falamos de reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e satisfação do Espírito Santo. Então fique em paz com o futuro da sua nação. Fique em paz. Amém? Amém. Paz. Tenha certeza que independente da pessoa que está lá, Deus é fiel. Deus é fiel. E na hora que você puder influenciar, influencie com o seu voto. Já que nós vivemos em uma democracia, assim será. Amém? Influencie com o seu voto. Mas o que eu e o que você não podemos, de repente, é uma sugestão. Você faz o que você quiser. Você é livre. O que nós não podemos esquecer é da palavra. Agora, qual é a intenção? Eu estou tentando entrar no contexto histórico da palavra e falar dos versículos, de tantos capítulos que tem, quantos livros tem, subdividir classificação os livros do Antigo e do Novo Testamento. Eu estou tentando fazer isso, mas eu não consigo. Faz 2 cultos e eu acho que do culto que veio eu consigo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe, o que nós não podemos pecar é não lembrar por não conhecer. Isso é o que nós não podemos. Às vezes nós não lembramos porque não está dentro. E às vezes a gente não sabe para onde ir. Qual é a reação? Porque não conhece. Então a prática leva à perfeição. Então você não precisa começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Olha o conselho que eu estou dando. É estratégico. Porque até você chegar no capítulo 6, para saber
que do 6 vai ter uma ligação com 13 e com 18 de Gênesis, você poderia ter pego já João 3,16 e falar: rapaz, Deus amou tanto o mundo que Ele deu Jesus por mim, então me dá uma porta de emprego. Tá cagota não. Não é que eu estou classificando uma coisa como mais importante, porque 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que toda a Escritura é apta, divinamente inspirada para instruir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas o que eu estou querendo falar é que se nós estamos buscando logos, teremos logos. Mas se nós procuramos o rema, teremos rema. E a intenção desses cultos não é fazer que você se torne um acadêmico mais profundo, teologicamente falando. Isso é maravilhoso, mas a intenção não é essa. E essa intenção, se o fosse, não seria pecado. Mas o que eu quero é que você primeiro entenda a sua realidade espiritual para que você conheça a história dessa realidade. Perceba logo qual é a notícia, para depois você conhecer a história. Conhecer sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial é maravilhoso, mas não vai influenciar o seu hoje. Agora, se você conhece ou tem acesso a uma notícia hoje, essa notícia pode influenciar a sua vida. Se um dia alguém chegar e falar: olha, há 10 anos atrás fecharam a Ponte da Amizade numa sexta-feira pela manhã, isso vai mudar a sua vida? Não, porque é o quê? Uma história. Mas se alguém chega para você e fala: amanhã vão fechar a Ponte da Amizade 6 horas da manhã, vai influenciar a sua vida sim ou não? Vai, por quê? É uma notícia. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é uma história, isso é uma notícia. Então, eu e você não vamos perecer. Porque essa é uma notícia. E a história da Arca de Noé é uma história. E agora, pastor, não é a Bíblia não, é história da Bíblia. Mas tudo da Bíblia que tem a perspectiva de Cristo Jesus é notícia, é agora, é para hoje, é para já. Nós conhecemos a história da mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Essa é a história dela, mas Deus quer curar você para que você anuncie a notícia. Deus quer curar a mim, para que eu fale: ó, Ele me curou hoje. Isso é quentinho, pode te curar também, se tu crer. Isso não é história, isso é notícia. História não tem capacidade de influenciar o futuro, ela só mune o passado. Agora, a notícia, ela influencia o presente e traz perspectiva para o futuro. Esperança para o futuro. Conhecer a Bíblia traz para mim e para você um firme alicerce do que foi, do que é e do que está por vir. Amém. Meu irmão, se você sabe de onde você veio, se você sabe onde você está e você sabe para onde vai, você nunca irá se perder. Porque você sabe quem você era. Você sabe quem você está se tornando. E você sabe quem você se tornará. Então por que temer? Por que achar que não vai acontecer? O que eu e o que você precisamos depois de ficar em pé? Fique de pé. Pegue sua mão do profeta, pegue. Bata no seu peito. E diga: é conhecer os meus direitos. É o que você precisa, meu irmão.